Boa noite. Bom, então vamos dar início ao último dia de conferências do Seminário Internacional da Escola da Cidade com o SESC, com apoio do Consulado Português e do Instituto Camões. Queria muito agradecer a presença do cônsul Antônio Pedro Rodrigues e sua esposa Rosa Valente, que estão aqui conosco. É uma alegria termos essa semana vivido aqui, nesse SESC, 24 de maio, que foi nossa casa, uma linda casa, que a gente podia chamar de escola de cidade. Queria dar um viva ao SESC nesse momento e pedir, de fato, engajamento de vocês na defesa desse patrimônio nosso que é o SESC. Como vocês viram nos últimos dias, ao longo das conferências, quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, redija nesses papeizinhos que foram entregues e vai ter dois colegas nossos que vão ficar aqui na frente, que recebem essas perguntas no papel e depois a gente pode ler na hora do debate para os conferencistas e debatedores. Hoje, eu tenho o prazer de apresentar os 3 convidados tão especiais que vão encerrar esse ciclo de conversas, cujo mote é morar hoje. O Tanto Mar hoje tem esse mote, morar, e é inevitável não nos lembrarmos do clássico ensaio de 69, Arquitetura e Construção, do Vila Nova Artigas, no qual ele, a partir de uma conferência do Heidegger de 54, isso é para Sofia, ele traça aquela relação etimológica entre construir, habitar e pensar. E o Artigas escreveu aquela famosa frase que já deu tanta discussão, livros a partir dela, que é a ideia das cidades como as casas como as cidades. Talvez seja isso que o tema morar nos convoque a discutir. O nosso habitat, hoje, século XXI, pós-pandemia. Teremos como primeira conferencista a arquiteta Sofia Pinto Basto, formada na Universidade Técnica de Lisboa, mas também filósofa da Universidade Nova de Lisboa. E essa ampla formação, eu acho que pode ser muito legal e exemplar para os nossos estudantes. Ela vai falar de cinema, arquitetura, filosofia, vai ser uma farra. Em 2017, ela fundou o CIA Arquitetura, ao lado de outras 2 sócias arquitetas. Escritório com uma linda produção. Hoje a gente vai ver coisas dessa produção. É muito bonito, cada um dos nossos convidados tem a sua poética muito especial, a gente está vendo, mas a gente encontra, eu acho, entre nós, arquitetos paulistas e amigos de todo o Brasil, essa ideia, sem titubear, do que a gente chama de escola. O que aqui a gente tem até a coleção que a gente chama de arquitetos da cidade. Talvez eles sejam os arquitetos da cidade de Lisboa, como uma escola. E hoje a gente vai ter, mais uma vez, pois foi assim a semana toda, lições de precisão. Eu acho que foi uma palavra que foi muito usada ao longo de toda a semana. E se a gente aprendeu que a arquitetura é precisa, viver, a gente está vendo que não é nada preciso. Então, bem-vindo, Sofia. Obrigada, Fernando. Não prometo uma farra, prometo que o Ricardo fará essa parte. Queria começar por agradecer ao SESC e à Escola da Cidade a generosidade com que nos receberam e que transformaram esta semana num modo de estar juntos. Professores, assistentes, alunos, muito obrigada. Nestas notas sobre o tempo, vou falar de 2 projetos. Posso andar? Nestas notas sobre o tempo, vou falar de 2 projetos com relações opostas com a temporalidade. Um sobre a memória, sobre o tempo-memória, e outro sobre o que nós chamamos o tempo novo, e roubar este conceito a um outro campo de trabalho, ao cinema. Gostava de começar pelo princípio e dizer aquilo que todos sabemos,
que é muito difícil falar sobre arquitetura. Por isso recorremos a um modo indireto, uma técnica antiquíssima, mitológica, do herói que matou a Medusa com o uso de um espelho. Vou falar-vos a partir de um reflexo, de um escudo refletor, para capturar indiretamente um modo de pensar a arquitetura. Como primeiro espelho, usarei a ideia de tempo, uma categoria fundamental para o nosso pensamento e muito difícil de circunscrever. Habitamos o tempo, moramos no tempo e trabalhamos com o tempo. No entanto, tudo o que temos é um presente contínuo, onde o passado é uma memória e o futuro é uma possibilidade. Por outro lado, o nosso pensamento é permeável. Funciona como um sistema capilar, onde a arquitetura toca em todo o lado. O nosso modo de escuta é o pensamento arquitetónico. Aprendemos a fazer arquitetura com outras investigações, com outros olhares e outras falas. Por isso convocamos um outro espelho, um segundo espelho, um campo de batalha próximo do nosso, que é o cinema. Recorremos a esta linguagem, a esta poética, semelhante à arquitetura, na sua forma imersiva, na sua atmosfera e no modo totalitário como nos envolve. Quando vemos um filme, um quadro, uma escultura, quando lemos um livro ou ouvimos um poema, deixamos-nos contaminar e contaminamos-lo. E nesses encontros aprendemos o nosso ofício. Involuntariamente usurpamos o mundo inteiro, continuamente, sem nunca nos demitirmos da tarefa contínua de sermos arquitetos. Todas estas impressões são fantasmas que nos habitam e que estão presentes quando projetamos. Aprendemos com os filmes e isso depende da circunstância em que estamos imersos ou do projeto em que estamos a trabalhar ou do espaço que estamos a desenhar. Escolhemos 2 filmes com uma relação muito estreita e em sentidos opostos com a temporalidade. Um filme sobre o esquecimento e a recordação, para ilustrar o tempo-memória, e um outro filme sobre a ideia do novo tempo. Vamos começar com o tempo-memória. Neste primeiro momento, vamos falar do tempo-memória e escolhemos um filme, o Hiroshima, Meu Amor, do diretor Alain Resnais e com o roteiro da escritora francesa Marie Duras. Hiroshima, Meu Amor é um filme sobre a memória, mas é ele mesmo um filme memória, um filme registro, que funda uma narrativa coletiva do mundo inteiro com uma narrativa individual. Conta a história de um encontro entre um homem e uma mulher, de um modo fragmentado, repetitivo, cheio de elipses, como se ele próprio fosse uma recordação. Conta também a história de Hiroshima, um dos mais violentos acontecimentos do nosso passado. Uma mulher visita a cidade, uma cidade que mostra a tragédia, mas que também é oculta. Sabemos que há sempre um branqueamento na representação que fazemos do nosso passado. E um homem repete insistentemente: "Tu não viste nada em Hiroshima." Vamos ver um pequeno excerto, só para vocês terem noção. Os excertos são muito pequenos, são de 2 minutos, só para terem um bocadinho da atmosfera, da tal força imersiva do cinema. Tu não viste nada em Hiroshima. Estas imagens mostram-nos que a história do mundo não está confinada a uma notícia, a um jornal, mas como neste filme pode ser registada num lugar poético, estético e subjetivo. Para alguns de nós, Hiroshima traz sempre a expressão destas imagens e da história desta mulher. O fantasma, a tragédia de Hiroshima, fica suspenso e fixo na película, resistindo à amnésia do mundo. A possibilidade de um objeto artístico se tornar o arquivo de uma memória do mundo, como neste filme, é também uma ferramenta da arquitetura. Um edifício pode ser um testemunho do passado, um documento. Em todos os projetos, nós trabalhamos com a recordação e com o esquecimento. A partir desta ideia de tempo-memória, desenvolvemos recentemente o projeto de reconversão de uma antiga fábrica de pólvora próxima da cidade de Lisboa. Foi a primeira fábrica de pólvora em Portugal, no século XVI, e a sua história é uma história traumática, feita de acidentes e de vidas perdidas dos seus operários. A fábrica foi construída com coberturas muito leves, preparadas para saltar com as explosões frequentes, e paredes muito sólidas e espessas, capazes de comportar este impacto. A ocupação deste espaço, que nos foi pedida, o programa funcional, foi deixada em aberto. Um contentor vazio, expectante, capaz de acomodar vários usos. As estruturas industriais, na sua escala generosa, são edifícios sustentáveis, maleáveis e capazes de absorver o tempo. A fábrica desenvolve-se numa vertente ao longo de uma linha de água. E era a partir da força desta água que todo o sistema funcionava.
O som e o desenho da água eram presenças constantes e agora estão ocultas. O projeto seguiu duas intuições. A primeira foi a reinterpretação deste antigo sistema que desenhou os edifícios originalmente. As linhas de água, como esta aqui embaixo, os canais e os reservatórios de grandes dimensões. A água proveniente das levadas da encosta era acumulada num reservatório triangular, imenso, que se encontra agora escondido e a uma cota superior. Reconstruímos estes caminhos da água, redesenhando-os através de objetos que se afastam das paredes existentes, suspensos, pesados, libertando estas paredes fronteiras onde o tempo estava inscrito. Acho que se vê, estes são os tais caminhos da água que nós desenhámos, porque a água entrava exatamente nestes percursos e era o que movia os engenhos que trituravam a pólvora. Aqui são esta situação dos mezaninos, não sei se não é. E estas paredes que estão à volta disso são as tais paredes espessas e que se mantiveram. Com estes novos percursos, sublinhamos novas relações, propondo peças e novas formas de contemplação e de imersão, tornando visível agora a estrutura anteriormente oculta da água. A segunda intuição foi a de fixar este conceito abstrato e difícil de materializar, que é o movimento do tempo. Procurámos consolidar estas paredes sólidas, onde os registros aleatórios se foram sobrepondo, sem rasurar, mas acomodando uma nova vida. Utilizámos um levantamento digital muito preciso, um mapeamento detalhado destes muros. Esta planificação transformou o padrão aleatório numa forma visível do tempo, despertando a compreensão de que este valor é único, irrepetível e, por isso, irrecusável. Foi talvez estas imagens que convenceu a prefeitura, que é o nosso cliente, que normalmente gosta de um tudo novo, são pessoas que gostam de um tudo novo, e esta força destas imagens, que parecem uma espécie de aguarelas, tem este lado sobreposto de palimpsesto, foi o que fez com que eles conseguissem perceber que isto era qualquer coisa que nós podíamos fixar e era irrecuperável, impossível de rasurar. Usámos uma tecnologia completamente contemporânea para, na realidade, recuperar um passado e uma memória. Fixámos estas camadas, preservando a ruína, o espaço contentor, protegendo e refazendo as coberturas com estruturas muito leves. Quando libertámos as paredes e a cobertura de todo o tipo de intervenções, ficámos com um problema construtivo. E para responder a esta questão, integrámos os equipamentos, as redes de infraestruturas, nos novos mezaninos centrais. Estes mezaninos que reconstroem o percurso da água mantiveram intocada a fronteira sólida do contentor. Estes novos objetos são uma resposta técnica, construtiva, programática e arquitetónica. Usámos ainda contraste entre o peso do ferro e a leveza da água, materializando em ferro aquilo que outrora foi a água e que já existia na matéria do tempo original, na ideia das coberturas e das paredes, nesse contraste. O segundo momento é este momento do tempo novo. Em oposição a este modo de tratar a temporalidade, em contraciclo com este tempo de memória, trouxemos uma outra ideia, a de um tempo novo, e para isso roubámos outro filme e um outro projeto. O filme que vou mostrar é As Asas do Desejo, do cineasta Wim Wenders, que se não viram, só podemos invejá-los, porque vão vê-lo pela primeira vez. É o filme mais belo do mundo. É um filme sobre anjos, um elogio da humanidade e da fragilidade da humanidade. Anjos caídos na cidade de Berlim, não omnipotentes, mas atentos, capazes de provocar pequenos ajustamentos, aceder ao pensamento e ser um sopro. Nesta história, um anjo apaixona-se por uma trapezista. Um imortal apaixona-se pela mortalidade, aquele que voa apaixona-se por aquela que sonha voar. Por esse amor, o anjo escolhe tornar-se humano. Um antigo anjo, Peter Falk, a fazer dele próprio, que agora é mortal, faz o elogio da nossa humanidade. E falo não pelos seus grandes feitos, mas pelas pequenas coisas do nosso cotidiano. O cheiro do café, o calor com que se esfrega as mãos, o prazer de um lápis que percorre o papel. Para os arquitetos, penso que todos reconhecem. A queda do anjo no mundo dos mortais traz um tempo novo, o olhar de quem vê o mundo pela primeira vez.
Peço aos extraordinários profissionais do SESC uma ajuda. Als das Kind war, ging es mit hängenden Armen, wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom und diese Pfütze das Meer. Als das Kind war, wusste es nicht, dass es Kind war. Alles war ihm beseelt und alle Seelen waren eins. Als das Kind war, hatte es von nichts eine Meinung, hatte keine Gewohnheit, saß auf dem Schneidersitz, lief aus dem Stand, hatte ein Wirbel im Haar und machte kein Gesicht beim Fotografieren. Als das Kind war das die Zeit der folgenden Frage. Warum bin ich und warum nicht du? Warum bin ich hier und warum nicht dort? Wann begann die Zeit und wo endet der Raum? Ist das Leben unter der Sonne nicht bloß ein Traum? Ist, was ich sehe und höre und rieche, nicht bloß der Schein einer Welt vor der Welt? Gibt es tatsächlich das Böse und Leute, die wirklich die Bösen sind? Wie kann es sein, dass ich der Ich bin, bevor ich wurde, nicht war und das einmal Este tempo novo, limpo da infância, onde cabem todos os possíveis e onde a vida é uma abertura ao que vem, ao outro, ao desconhecido, é a forma de olhar deste anjo caído. Com esta analogia do tempo recomeçado, fundador, desenhámos um projeto nos antípodas do primeiro que mostrei. No projeto que vou apresentar, trabalhámos a pergunta oposta à anterior, oposta ao tempo memória. Trabalhámos o tempo inicial, da fundação e do princípio. O projeto de uma casa perto de Lisboa, numa encosta virada para o rio-mar, que é o Tejo, fez-nos intervir num território sem memória. Um sítio onde tudo é novo e tudo é anónimo. Uma malha urbana onde nada fixa a identidade. Ao contrário do que fizemos no projeto anterior, para este não lugar, desenhámos não a partir da delicadeza, mas a partir da intensificação de um gesto, de uma ideia com intensidade suficiente para fundar um novo tempo. O primeiro gesto foi rápido, uma incisão, num território por desenhar, uma ação fundadora, para que a rua, o rio-mar, comecem a existir. Procurámos o peso de um campo magnético para que o desenho se torne uma identidade. A casa foi ganhando forma e construiu-se. A proximidade da rua e a situação de vista de mar da cota alta obrigou-nos a inverter o programa, colocando as salas no piso superior. Uma grande plataforma flutuante e pesada protege a privacidade e impede a visão de quem passa, ocultando o espaço comum. A sala, elevada, protegida e limitada, num contínuo entre o exterior e o interior da casa. Um terraço balançado no vazio, suspenso, uma cobertura entre o céu e o mar. Desenhámos a casa onde o peso de escola da terra, com a resistência quase insolente da vontade, com volumes maciços, suspensos e protetores. Para encontrar a proporção certa das palas de concreto, recorremos ao que já conhecíamos e fomos medir as consolas da Fundação Gulbenkian, em Lisboa, uma retribuição aos lugares que nos são comuns e que nos formaram como arquitetos. Nessa suspensão, a casa e o jardim elevam-se, a rua afasta-se e o rio aproxima-se da casa, através de um plano de água com fronteira. O muro horizontal, em concreto, interrompe a visão de baixo e liga-se à água e ao céu. O concreto abre um vazio para deixar passar um jardim e, num futuro próximo, nós gostaríamos que a casa e o jardim fossem um contínuo sem interrupção. É certo que é Lisboa, não é São Paulo, o que aconteceria certamente, mesmo que não quiséssemos. Prolongámos a vista e a sua projeção no horizonte infinito que o mar sempre recorda no cotidiano dos dias.
Neste tempo novo, tentámos que o projeto fosse um amplificador do local, um olhar inteiro e limpo, recomeçando, refundando, como se nunca tivéssemos visto este sítio, como se pudéssemos desaprender o que existe e desenhar o novo. Gostaríamos que a casa se implantasse e se tornasse ela mesma uma origem, um recife artificial. Como num recife artificial, com condições para que a vida, aos poucos, cresça e prospere. Numa celebração da vida, das pessoas, da herança da arquitetura, para nos tornar a todos mais capazes, como diz Beckett, mais capazes de continuar. Por fim, deixo uma última nota, a do tempo por vir, do projeto por fazer, e para ilustrar vou usar o documentário Santiago. Em Santiago, penso que vocês o conhecerão melhor do que eu, conta-se a história do mordomo da família Moreira Salles, vista a partir de dentro, num relato muito envolvente e próximo. No momento final, o filme quebra e questiona a forma como nunca saiu da relação entre o realizador e Santiago, a relação entre o dono da casa e o mordomo. A partir deste ponto, o filme falha. E, no entanto, nessa falha, nessa imperfeição revelada, o documentário ganha toda a luz. Gostava, se possível, de passar esse minuto final. Desses restos, talvez o mais revelador seja aquilo que se diz a um personagem antes de toda ação e que seria, para sempre, o segredo do filme. Santiago, quando você achar que dá, tá? Não, ainda não. Vai lá pra baixo. Finge que começou agora. Você me avisa quando vir. Não, quando você achar. Requiem eterna, Dominus Domine, perpetua luce a te, requiem pace. Amém. Volta pra baixo. Fazer de novo. Vai lá embaixo. Essa é a última filmagem que fiz com Santiago. Ela me permite fazer uma observação final. Não existem planos fechados nesse filme, nenhum close de rosto. Ele está sempre distante. Penso que a distância não aconteceu por acaso. Ao longo da edição, entendi o que agora parece evidente. A maneira como conduzi as entrevistas me afastou dele. Desde o início, havia uma ambiguidade insuperável entre nós, que explica o desconforto de Santiago. É que ele não era apenas meu personagem. Eu não era apenas um documentarista. Durante os 5 dias de filmagem, eu nunca deixei de ser o filho do dono da casa. E ele nunca deixou de ser o nosso mordomo. Todos nós, arquitetos, reconhecemos este momento. O momento em que saberemos que o projeto não foi tão longe como gostaríamos, onde vemos as suas fissuras, as suas imperfeições, as nossas concessões. Os filmes, tal como os projetos, são, nos seus gloriosos falhanços, a expressão de uma ambição e a humanização dessa utopia. A nossa tarefa é sempre inacabada. E, no entanto, é essa consciência que nos faz avançar com a força de uma vontade por cumprir para o próximo trabalho. O projeto ideal, aniquilador de todo o fracasso, está sempre no nosso horizonte. O projeto por vir será finalmente perfeito. E nele iremos falhar outra vez, mas como Beckett, falhar melhor. Obrigada. Viram? Todo mundo viu tudo? Bom, então agora, dando sequência, vou convidar o último conferencista, depois a gente tem a debatedora conosco, a Marta, e agora eu vou convidar, então, no nosso seminário, o último conferencista, que é o arquiteto Ricardo Bach-Gordon. O Ricardo, como acho que todos aqui sabem, dispensa tantas apresentações em função da amizade tão grande, da colaboração de tanto tempo conosco, com tantos arquitetos paulistas, com tantos arquitetos brasileiros. A gente brinca quando é assim, né, Álvaro, que o Bach-Gordon já adquiriu o título de professor permanente da Escola da Cidade.
é um título. Ele é da casa, como se diz. Também é formado na Universidade Técnica de Lisboa, transitou pelo Porto, Milão, um arquiteto que deu aula em toda parte, deu aula no GSD, deu aula na Bélgica, e desde muito cedo, muito jovem, ele assumiu um protagonismo enorme na cena cultural da arquitetura portuguesa, que ele muito cedo ganhou o concurso para a Embaixada de Portugal em Brasília. Espero que ele relembre isso para nós. E essa relação com o Brasil se aprofundou a ponto dele ter, evidentemente, como todos sabem, desenvolvido a parceria com o Paulo Mendes da Rocha, com o MMBB, para fazer o projeto do Museu dos Coches em Lisboa. O Museu dos Coches vamos dizer, não existe nada talvez mais gratificante, bonito e alegre do que o fato de termos um Álvaro Siza em Porto Alegre e vocês terem um PMR em Lisboa. Talvez não há presente melhor. Então, eu queria chamar o Ricardo Bacola. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Eu queria começar por agradecer muito à Escola da Cidade esta oportunidade de nos voltarmos a juntar e desta vez de uma maneira extraordinária, porque viemos como uma espécie de embaixada de Portugal, com tantos colegas, arquitetos, amigos, mas chegamos aqui e estamos de facto em casa, como o Fernando nos disse, e portanto para nós é um prazer imenso, eu falo em nome dos meus pares que estão aqui, é um prazer imenso atravessar o Atlântico e chegar a casa e poder trabalhar nesta casa convosco. Quero agradecer naturalmente à Embaixada de Portugal e ao Sr. Cônsul, que está aqui presente, Sr. Embaixador, e queria também fazer um agradecimento especial ao SESC. E queria fazer um agradecimento especial ao SESC, não pelo magnífico apoio que nos deu para organizar este seminário, que deu à Escola da Cidade, mas principalmente porque são anos que eu olho para esta instituição, o modo como esta instituição existe numa cidade, metrópole, gigante, que é um país como é São Paulo e agora expandido pelo Brasil fora, e é efetivamente uma instituição tocante no sentido do apoio cultural, social que faz com as comunidades e que para nós em Portugal, posso-vos dizer, é absolutamente inédito. Não existe, não temos nada parecido e, portanto, para nós emociona-nos como é que esta instituição trabalha a cultura e a atividade social com as comunidades e, principalmente, elegendo a arquitetura como um fator fundamental dessa mesma relação projetada para o futuro. Bom, eu chamei esta apresentação a terceira margem do rio. Aliás, o seminário chama-se Tanto Mar, mas eu acho que não, acho que é um rio que nos separa. E este conto do Guimarães Rosa, que vocês todos conhecem, é para mim, ou foi para mim, uma descoberta e ao mesmo tempo fez-me pensar que de facto eu acabei por me instalar nessa terceira margem do rio e hoje tinha a vontade de partilhar com os estudantes, principalmente, e com os que não são arquitetos, um pouco da minha biografia e contar como é que nós, arquitetos, vamos às vezes conduzindo a nossa própria vida, a nossa biografia no trabalho e na vida e muitas vezes sem um controle particular sobre esse próprio caminho. Esse caminho vai-se caminhando, esse caminho vai-se descobrindo e, curiosamente, a mim aconteceu-me que o primeiro concurso que eu ganhei de sempre, em 1995, foi, de facto, a residência da Embaixada de Portugal em Brasília. E isso fez com que, ou muito precocemente, na minha vida de arquiteto, o Brasil, São Paulo, o conhecimento da arquitetura brasileira tivesse tido uma presença importante na minha formação, na minha vida e, portanto, de algum modo eu hoje que gostava de partilhar convosco o modo como esse momento inicial e fundador desta minha relação com o Brasil acabou por estar depois presente ao longo da vida.
E, de facto, eu fiz o que muitos de nós continuamos a fazer e vocês farão, que é, às vezes, ter que fazer um concurso sem conhecer o lugar, sem ir lá ver a terra. Principalmente a 10 mil quilómetros de distância, acontecia muito participarmos em concursos onde não podíamos ir visitar todos os terrenos. Mas podíamos estudar de uma forma talvez mais difícil do que temos hoje, o acesso tão divulgado nas plataformas digitais, na internet, mas eu, à distância, a preparar-me para este concurso, descobri um pouco da história de Brasília e fiquei, desde logo, muito impressionado, e penso que isto também interessa a todos nós, arquitetos e estudantes, pensar as várias escalas que o nosso trabalho implica, ou onde ele pode estar implicado, e claramente é quase espantoso como é que podemos estar implicados na ideia de construir uma nova capital para um país que é do tamanho de um continente. Mas sim, aconteceu aqui, em 1950, esta ideia de que um país que tem como capital o Rio de Janeiro decide, de um dia para o outro, fazer uma nova capital. Uma capital que pudesse, eventualmente, estar equidistante, do ponto de vista de encontrar uma centralidade física e estar equidistante de todos os pontos do país. E então, quase traçado numa espécie de uma planta, de uma geometria com compasso e esquadro, encontraram um ponto mágico que caiu no meio do cerrado e onde, imagine-se, em 1954, se decide abrir estas trilhas fundamentais e fundar a nova capital do Brasil. E eu fui olhando, estudando um pouco o que é que isso queria dizer, esse gesto tão fundador, depois o concurso, com as várias propostas. Imagine-se, nós estamos ali a fazer um workshop de 3 dias para resolver um problema do centro da cidade, da habitação do centro da cidade, um edifício. Estes senhores que se candidataram ao concurso terão tido um mês para desenhar a nova capital. Participaram imensos arquitetos, ganhou o arquiteto Lúcio Costa com este plano piloto, vocês todos conhecem melhor que eu, mas logo aí também com um gesto em que ele contrariava um pouco os pressupostos do concurso, decidiu fazer só 7 pranchas desenhadas à mão, dizendo na legenda que estes eram os princípios fundamentais, não faria muito mais do que isto, se isto interessasse depois continuava o trabalho, se não também não cansava os membros do júri para ficarem olhando plantas, cortes e fachadas, que era um pouco demasiado. Mas o que é incrível mesmo é que, de facto, decide-se fazer e faz. E então o arquiteto, imagine-se, vai com o seu plano piloto, com o Presidente da República, entra pelo aquele território acabado de desbravar e inscreve-se Avenida Eixo Monumental, quer dizer, no meio do nada, as formigas e os animais E depois os homens, os seres humanos, os vivos, nós, com a força de uma nação, lá constrói esta coisa absolutamente extraordinária. Em 4 anos fazem com que, a certa altura, inauguram a capital. Imagine-se esta ideia absolutamente mágica de um tipo dizer está inaugurada a capital. E celebra-se desta maneira absolutamente extraordinária. E eu fui estudando, fui vendo esta coisa à distância, fui percebendo os vários passos, mas houve uma coisa que me impressionou imenso nessa altura em que me estava a preparar para o concurso, foi ter confrontado a ideia do clima e ter descoberto que o clima no Cerrado era extraordinariamente seco e que as escolas fechavam e os miúdos sangravam do nariz e não podiam ir à escola. Bom, e então quando estava a fazer o projeto, acabei por pensar que o que deveríamos eventualmente fazer, uma vez que estávamos perante esta cidade geométrica, artificial, hiperartificial por um lado, de formas puras, onde tudo era bastante regrado, era talvez continuar esse mesmo sentido de desenvolver um projeto que fosse um paralelepípedo, uma geometria pura, perfeitamente cartesiano, mas que, ao contrário daqueles que nós lá tínhamos encontrado e que eram feitos maioritariamente em concreto armado e bastante construídos, aqui esse paralelepípedo poderia vir a ser, eventualmente, recheado completamente
tomado por uma espécie de um paralelepípedo de mata atlântica que contaminasse aquela atmosfera e que, juntamente com uma série de espelhos de água, de caixas de água, criasse uma bolha de vapor, enfim, um microclima onde se pudesse viver com a mesma atitude cartesiana com que se vivia em Brasília, mas desta vez dentro de um clima absolutamente inédito, digamos assim. Bom, e depois de ter ganho o concurso, ganhei o concurso, muito surpreendentemente, e o que é facto é que no dia em que ganhei o concurso, pode-vos acontecer a vocês, a qualquer um de vocês, pensei, bom, eu nunca tinha ganho um concurso na minha vida, portanto o primeiro era a 10 mil quilómetros de distância, e pensei, bom, tenho que ir já para o Brasil, quero ir para o Brasil, quero conhecer o Brasil, quero conhecer tudo isto, quero ir ao lugar, quero perceber como é que posso vir a fazer esta coisa. E, de facto, a minha maior referência era o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que tinha apenas na Europa esta publicação, que verdadeiramente era não tão conhecido na Europa como depois se veio a tornar globalmente, mas eu, com esta referência e com a admiração que já tinha pelo conteúdo deste livro, tentei procurá-lo e, efetivamente, escrevi-lhe um fax. Se vocês não sabem o que é um fax, é um papel que entrava assim pela máquina, saía do outro lado, pelo outro lado do Atlântico, e a dizer, a apresentar-me, a dizer, olha, sou fulano de tal e gostava imenso de o conhecer, já que vou aí. E ele disse, com certeza, Gordon. E depois eu cheguei cá e ao fim de 7 dias ele estava bastante ocupado, Gordon, hoje não posso porque não sei o quê. E eu disse, com certeza que ele pode ter lá tempo para... Bom, afinal não era nada disso, estava mesmo bastante ocupado e no dia em que teve tempo veio buscar ao hotel e fomos ao Pandouro. Fomos ao Pandouro, que ele adorava ir, sentámos-nos, eu sentei-me na mesa e ele disse, não, tu sentas-te aqui. E então pôs-me sentado para uma vidraça enorme, a cidade a passar e febrescente, a vida da cidade. E a partir daí começámos uma relação que depois durou a vida toda e dura até hoje, porque, tal como ele mesmo dizia, nós não viemos ao mundo para morrer, viemos para continuar, e ele continua entre nós todos, e comigo posso-vos assegurar que continua diariamente. Outra coisa extraordinária é que eu, depois de lhe mostrar o projeto de Brasília, a primeira coisa de que ele me falou foi do Heitor Villa-Lobos e das Baquianas Brasileiras, e começou-me a descrever a música como se a música já estivesse a entrar pelo projeto adentro. E então eu, de algum modo, estreiei-me também neste conhecimento do que era a arquitetura de São Paulo, que era a arquitetura paulista, e conheci então estas figuras e o trabalho. E claro que não foi impunemente que eu fui exposto a este pensamento de uma arquitetura, de uma cidade, de um lugar em que o chão, ou seja, o gesto político implícito no próprio trabalho da arquitetura se expressava nesta escola, que foi fundada e construída pelo Artigas e pelo Paulo e por tantos outros, e este chão infinito, chão da cidade, chão que não se bloqueia e que efetivamente é, antes de tudo mais, uma atitude de pensar a vida comunitária, a vida pública, o espaço público. E este corte vocês todos o conhecem, mas este corte já nos conta uma história que depois também acaba por ser muito conhecida de todos nós e para os jovens estudantes e para os jovens arquitetos é fundamental, que é esta ideia de que se eu quero levantar a arquitetura do chão para que o chão seja infinito e não possa mais ser bloqueado, é claro que a estrutura ganha um protagonismo absolutamente extraordinário. E, portanto, este chão de todos, este lugar infinito, este lugar público, vai acabar por ter um desenho e vai sendo sucessivamente um balanço, quase um compromisso entre o espaço infinito e o desenho da estrutura. E aqui vemos, quer dizer, a famosa frase do Artigas, em que dizia que era preciso fazer cantar o apoio, mas esse apoio, essa estrutura acaba por ser escultórica tantas vezes, criar, e é incrível como depois, ao longo das várias obras que vamos conhecendo, vamos vendo o apoio e o plano vazio sempre em diálogo e em compromisso permanente.
E assim foi, fui estudando este trabalho, fui conhecendo estes autores, fui-me comprometendo e estando cada vez mais próximo, quer do Paulo, quer dos nossos amigos que aqui estão, e claro que conhecer o MUB e conhecer esta ideia, olhar para esta ideia de uma arquitetura que, antes de mais, cobre um lugar, e ao cobrir um lugar define-o, e ao cobrir um lugar constrói um lugar para todos, protegidos, mas sempre em continuidade e sempre aberta a receber qualquer um de nós e o próximo que há de vir. E assim foi quando visitei o MUB, e assim foi quando estudei o pavilhão de Osaka e imaginar esta ideia do apoio, dos vários apoios, de como estes elementos da estrutura são eles próprios fazedores de emoção, fazedores de arquitetura, ou, efetivamente, a Praça do Patriarca, outra oportunidade extraordinária de desenhar o chão da cidade, de o proteger e de o marcar. A loja Forma, que todos vocês conhecem, mais uma vez, o lugar infinito, que chega ao fim da tarde, carrega num botão e com o contrapeso, aliás, não carrega em botão nenhum, porque o contrapeso é tão mágico e calculado que a escadinha fecha-se como se fosse um avião e encerra o espaço, ou, naturalmente, o MASP, que todos nós conhecemos. E, a certa altura, eu fui obrigado a fazer um segundo, embora nunca se tenha construído o primeiro projeto, não foi por isso que o Governo de Portugal não me pediu para fazer uma revisão crítica ao primeiro e, portanto, fazer um segundo estudo que eu fiz, retirando escala, talvez peso e talvez custo, mas mantive a ideia da água, mantive a ideia da vegetação e mantive a ideia da continuidade no plano do chão para que se pudesse continuar a desfrutar de alguns princípios que para mim eram fundamentais. E depois, claro, visitei a casa do Paulo, voltei a encontrar a delicadeza do detalhe que também existe para lá dos fortes gestos de marcação do território, mas também uma outra ideia que aqui está presente e que também me acompanhou durante muito tempo e continua a acompanhar, que é a ideia da atmosfera. Não é porque o gesto é forte, não é porque o chão se levanta, não é porque a cidade é contínua, que a atmosfera não se constrói, pelo contrário, constrói-se sim, constrói-se com todos os níveis de delicadeza que nós queiramos e depois também se constrói a exceção, porque tudo o que tem uma regra tem uma exceção, e quando olhamos para esta planta e fazemos uma segunda leitura e descobrimos os pequenos elementos que vão compondo o perímetro da casa e que sabemos que correspondem a momentos mais simbólicos da própria vivência. E foi um pouco assim que eu acabei por ir construindo este meu imaginário, e hoje estou-vos a contar uma parte daquilo que é a minha biografia e que tem a ver com a relação entre Portugal e o Brasil, e que, de facto, eu, a certa altura, é aqui que eu aterro. Eu acabo por ser um bocadinho estes castelos dos Pirineus, ou seja, a leveza e uma espécie de gravidade e de densidade, e acabei por fazer um trabalho e acabei por me sentir, e por me sentir ainda hoje, a meio destes dois lugares, porque também depois voltava para Portugal, trabalhava e continuava sempre muito fascinado com esta ideia da construção agarrada ao chão, muito essencial, feita à base de elementos completamente básicos e dos tijolos. Até que, a certa altura, encontrei esta obra de arte, que é de um artista português chamado Pedro Cabrita Reis, e que se chama A Room for a Poet, um quarto para um poeta, e que, de facto, para mim foi muito importante, e trago muitas vezes esta imagem comigo, porque eu acho que, de algum modo, há aqui um certo sentido em que nos convoca a todos a ter um olhar poético sobre o mundo, a partir de uma espécie de banalidade, que é a construção da abertura de um vão, de um lugar habitado. E, portanto, logo desde o princípio, esta primeira casa que eu construí, acabei por me impressionar muito e deixar-me fascinar muito por coisas absolutamente, podem parecer essenciais, básicas, mas que para mim tinham muito significado, como, por exemplo, uma parede opaca, infinita, a sombra ao longo do dia, um vão que se abre, uma janela que se abre debaixo de uma alfarrobeira, portanto, ou umas sombras e umas calhas muito frescas com pequenas aberturas no sul de Portugal, ou a própria matéria que empresta aos espaços interiores uma atmosfera muito fresca e muito personalizada de coisas artesanais, mas ao mesmo tempo também olhava para a história da arquitetura, porque de algum modo nós,
temos uma visão disciplinar e depois uma visão que tem a ver com a nossa mochila, a nossa matéria-prima que trazemos connosco, e olhava para esta planta do paládio, muito agarrada ao chão, muito cartesiana, um pensamento matemático, e também me interessava bastante por isso, e portanto uma vez também tive que fazer uma casa que de algum modo era uma casa que se assentava em cima de uma plataforma de 20 por 20, no meio de um terreno sem grande perspectiva visual, onde acabei por desenhar uma única parede, e essa parede, quando chegou ao fim, depois de se ter recuado das esquinas da plataforma, acabava por encerrar a casa, deixando vários pátios à volta dessa mesma parede, que eram espaços exteriores, cobertos, de transição, e os vãos ou janelas abriam-se só para esses pátios, de forma a dramatizar, se assim quisermos, a relação entre o interior e o exterior. Mas a própria geometria era complementada com esta espécie de espaços de cobertura muito ligeiros, a deixar vir o vento e escolher ao longo do dia se quer estar mais virado a sul ou a norte. Enfim, os espaços de transição que nós também nos habituámos a conhecer. Mas uma coisa que era... Ou seja, mas também estes lugares de transição entre interior e exterior, que vocês podem imaginar que qualquer um de nós portugueses tem uma inveja imensa da vossa possibilidade, porque estão num clima onde se distende a relação entre estar dentro e estar fora até ao infinito, e nós na Europa e em Portugal, ou nos países europeus, quando encerramos, temos que saber onde é que estamos a encerrar, onde é que fica o interior e o exterior, e portanto aquela pintura acabava por ser um pouco esse sabor de transmitir a relação entre o estar dentro e o estar fora. Depois fiz uma outra casa no Algarve, na Serra, numa topografia que me impressionava imenso, de tal modo que esta foi o primeiro desenho que fiz desta visita ao terreno, com esta topografia muito impressionante. Eram duas casas irmãs, cada uma com uma planta térrea de um espaço comunitário para a família e para os amigos, e umas células quase monásticas à cota superior, que se abriam para uns pátios, mas o próprio sistema construtivo, além da diferença que eu gosto de saber que existe entre estas duas casas, que não são iguais, que são bastante diferentes, mas que têm que se reler para se descobrir essa diferença, era o próprio sistema construtivo, que era a ideia de fazer apenas uma parede, e no dia em que fizesses essa parede, a casa estava completa, de tal sorte que as próprias aberturas e os próprios caixilhos eram peças justapostas, escravadas sobre a fachada, com vários layers, o layer de vidro, a rede mosquiteira, a segurança, e as casas marcando o sentido da sua artificialidade na própria paisagem. E esta imagem também é uma imagem que eu trago já há muitos anos comigo e que gosto de partilhar, que é uma escultura do Ellsworth Kelly, e que de algum modo a usei sempre para falar de um assunto que me é muito caro e que tem a ver com esta ideia de se cerrar os olhos e ver o positivo e o negativo, a ideia de que quando fazemos A, fazemos o negativo de A, e onde é que está o espaço positivo, o espaço negativo, aquilo que nós fazemos como espaço negativo, que está sempre presente no nosso trabalho. Ou esta pintura do Robert Ryman, que é um autor americano, um pintor americano que trabalhou uma vida inteira sobre esta ideia de limite. Ou seja, tu vais ter um campo de trabalho que vais desenvolver, mas há sempre um momento, e nós sabemos isso pela nossa prática, o contexto está lá sempre, a pré-existência está lá sempre, e portanto trata-se então de saber como é que este momento mágico de aproximação, de tensão em relação ao perímetro, ao que vem a seguir, à continuidade. E numas casas que fiz no interior de um quarteirão em Lisboa, numa malha que é o encontro de uma malha cartesiana com uma malha orgânica e mais medieval, um grande interior de quarteirão com um perímetro bastante degradado e um pouco violento. Tratava-se de fazer duas casas dentro deste quarteirão, mas também sabendo, à partida, que o vazio iria ser sempre protagonista, porque eu teria que construir menos do que aquilo que seria o espaço esvaziado,
e, portanto, acabei por considerar que o vazio deveria ser o próprio protagonista do projeto, de tal modo que foi feito a partir do desenho dos vazios. E, portanto, fiz uma casa que tentasse reagir ao perímetro, à força desse mesmo perímetro, de algum modo com uma horizontalidade absoluta e definitiva, com uma única matéria de construção que fosse o concreto armado, e também com um único vão, uma única janela que depois se repetia infinitamente, mais ou menos vezes, quantas fossem necessárias. E com estes 3 ingredientes fomos desenhando estas casas que andavam e que viviam e cujo espaço habitado gravitava à volta dos vazios, e assim se foi sempre construindo com um espaço fluido, que não tem limites nem portas e que continua sempre dentro desta lógica de espaços em continuidade com o exterior. Mas também fiz uma casa junto ao Castelo de São Jorge, o ponto mais alto da cidade de Lisboa, uma casa vertical e que, de algum modo, era um pouco surpreendente no sentido que eu tinha que gastar, podíamos dizer assim, gastar a verticalidade do espaço até chegar àquilo que era mais ou menos prioritário para os próprios clientes, que seria as grandes visuais, como para tantos clientes que nós conhecemos, mas não resisti, já que tinha esta oportunidade de fazer uma casa cuja entrada pudesse ser mais generosa do que uma simples portão de garagem e, portanto, o primeiro jardim já está na cota do chão da cidade, o primeiro jardim já é o dia em que este portão se abre, no dia de Santo António, que é o dia das grandes festas de Lisboa, e todo este espaço pode ser habitado e, de algum modo, expandido para o próprio chão da cidade. E depois a casa vai-se construindo, vai-se desenvolvendo ao longo da sua verticalidade, em ambientes mais ou menos protegidos do exterior, e até que chega à cota alta e se abre não só para as perspectivas, como para ambientes no próprio interior do lote, ou finalmente esta ideia que de algum modo também acaba por ser bastante dramatizada pela presença do betão, do concreto armado, que é este tanque, esta piscina que acabámos por escavar quase na rocha, de tal sorte que ficasse protegida das visuais dos próprios turistas que visitam o Castelo de São Jorge. A certa altura, em Portugal, também participámos num programa muito interessante. Não temos o SESC, mas tivemos, por exemplo, este programa que foi muito forte para muitos de nós e para Portugal e para a comunidade dos portugueses em geral, que foi o Parque Escolar, uma revisão das escolas secundárias públicas muito precárias durante 5 ou 6 anos, com o apoio da comunidade europeia, e que fez com que se transformassem 200 escolas secundárias em Portugal. A maioria delas eram assim, em pavilhões muito precários que nós encontrávamos, de tal modo foram feitas todas depois do 25 de Abril, da Revolução, e foi a partir de um plano piloto que tinha que ser aplicado desde o norte a sul, do litoral ao interior. Os desenhos eram feitos assim, praticamente sem topografia, sem nenhuma relação com a envolvente, porque de facto tratava-se de implantar com urgência umas escolas. E nós chegávamos a estas escolas e procurávamos, como tínhamos a necessidade de introduzir novos programas, bibliotecas, novas cafetarias, novos laboratórios, salas de computadores, era às vezes difícil tentar perceber onde é que podiam entrar estes 4 ou 5 mil metros quadrados de espaço. E outra coisa que também é muito interessante e que em Portugal nós chamamos de arquitetos e que é muito interessante para os alunos, penso eu, que é o que nós chamamos de crítica ao programa preliminar, que não é mais do que ler o programa, o desafio de um projeto e saber se concordamos inteiramente com ele, se queremos propor alterações, se entendemos que devem ser acrescentadas áreas, espaços, algum sentido àquele programa que pode não ser exatamente aquilo que nos foi pedido. E eu, neste caso concreto, lembro-me que, como tinha estudado no Porto e tinha muita memória dos dias frios e chuvosos, achei que o que esta escola precisava era de uma grande praça coberta que permitisse que toda a comunidade da escola escoasse
para esse espaço e, portanto, desenvolvemos uma escola linear que tentava juntar todos os outros espaços pré-existentes, mas que basicamente descia e gravitava vários volumes com percursos que gravitavam à volta deste grande espaço central que fizemos com betão, com concreto pré-tensionado, nesta viga perimetral e que acaba por se transformar no próprio centro de toda a escola, com umas vigas também pré-fabricadas, pi, na cobertura, deixando passar alguma luz e, com certeza, que depois estes programas mais importantes, a biblioteca ou a cafetaria, acabaram por funcionar como cabeças desta mesma praça e esta praça acabou por ser, de facto, o centro da própria escola. E mais tarde, em 2007, de facto, fui contactado, convidado pelo Paulo Mendes da Rocha e pelos MMBB para participar, para nos juntarmos e fazer o novo Museu dos Coches em Lisboa, que muito me orgulhou, naturalmente, e aí intensificou-se a minha relação com o Brasil, com os nossos amigos de São Paulo e com o Paulo Mendes da Rocha, naturalmente. E a partir daí tivemos uma vida intensa de trabalho, que resultou neste projeto que já foi apresentado aqui várias vezes, ainda esta semana, e que de facto é uma absoluta novidade que cumpre o desígnio de rematar o alçado nascente de Belém, de toda a região cultural e turística de Belém, como se vê aqui, mas de uma maneira inédita, se podemos dizer, em Lisboa, que é transpor para Lisboa estas valências da cidade infinita, do chão comum e também de um lugar que não tem frente, nem verso, nem costas, mas que todo ele é um convite a descer à praça e a desfrutar deste espaço público que acaba por ser os vários espaços que pousam e se constroem à volta destes vários edifícios em diálogo. Depois, mais tarde, aquele edifício tinha o tema de construir também uma passadeira que ligasse à frente das águas, como o João Rodeia já mostrou, e quando essa passadeira se construiu mais tarde, ela acabou por aterrar em cima de um pequeno quiosque, muito pequeno, 30 metros quadrados, de um quiosque que existia para vender café e cervejas, e a certa altura pediram para eu refazer um pouco esse quiosque que tinha que ser desmontado e ser posto noutro lugar, porque a passadeira pedonal e ciclável ia aterrar em cima dele, e então eu desenhei este pequeno quiosque que tinha apenas 30 metros quadrados, mas que achei logo que ele iria precisar de um pouco mais de espaço para se poder estender, ampliar e trazer consigo um pouco mais de área que fosse emprestada da cidade e do chão da cidade ao próprio programa, mesmo que ele não tivesse direito legal a ocupar mais do que os pequenos metros quadrados que lhe estavam destinados. E fiz esta peça que acaba por ser um pouco também, mais uma vez, uma memória das minhas memórias de vir a São Paulo, de vos conhecer e, de algum modo, de vos dever esta ideia de que o chão comum existe sempre e que ele basta ser coberto para lhe conferir significado. E foi assim que acabou por se construir este pequeno bar. O museu continua ali, sempre presente e bastante forte. A passadeira foi construída e Lisboa está à vossa espera. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Lindo demais. Bom, então agora eu vou convidar a nossa debatedora, a Marta Borgeia, e depois subimos todos para sentarmos ali e começarmos a nossa conversa. A Marta, nos outros dias, vocês lembram, nós tivemos aqui debatedores de outras áreas do conhecimento, Raul Lores, jornalista, e o José Guilherme Magnani, antropólogo, ontem. Então, por que estamos chamando agora uma arquiteta, né? E é porque é a Marta, porque não é outra arquiteta. Uma arquiteta que vocês vão ver, vamos dizer, é do que a gente chama do campo ampliado da arquitetura. A Marta é formada na Federal do Espírito Santo. O mestrado dela já foi aqui na PUC de São Paulo, na área de comunicação e semiótica. E depois ela fez o doutorado e toda a seguinte carreira acadêmica dela na FAUSP, onde hoje ela é professora titular do departamento de projeto. Aliás, a gente estava comentando,
talvez seja a primeira professora titular da sequência de projetos, uma arquiteta, mulher, e a gente tem que celebrar muito isso. E é muito recente essa celebração, né, Marta? O trabalho da Marta combina, vocês vão ver, vocês conhecem alguns, muitas linguagens entre arte e arquitetura. Ela vai justamente tensionando os significados dessas disciplinas. E ela fez muitos projetos de montagens de exposição, projetos incríveis, e curadorias, e foi aproximando ela justamente desse lugar entre arte e arquitetura, e hoje ela é vice-diretora do MAC USP. Então, ela é professora de projeto na FAO, diretora do MAC, já foi montagem de exposição. É muito bonito e é muito bom para todos nós esse lugar que a Marta está ocupando. Então, é uma honra, e eu queria, então, chamar a Marta Bogea para subir com a gente, Sofia e Ricardo Baclori. Gente, boa noite. Eu quero, um pouco encabulada pela apresentação do Fernando, começar por celebrar a oportunidade de um certo retorno afetivo, que, de alguma maneira, esse seminário, em mim, mobiliza um campo que, para além do campo do trabalho e dos afetos que a gente aprende a construir pelo trabalho, nasce também por esses tempos variados, de intensidades distintas, que me fazem rememorar, a primeira vez que vou a Portugal com o Fernando, a pretexto de um concurso ou de um workshop, já não me lembro bem, pré-Indy Lucas, e me encontro pela primeira vez com um grupo mais amplo, mas também multifacetado, que vai devagarinho decantando em mim tantas vivências. Então, eu começo por celebrar essa possibilidade e agradecer, portanto, ao Fernando e ao Álvaro, e em nome deles à Escola da Cidade, que me dão essa condição, que me convidam para estar numa situação tão intensa como é uma semana de workshop, como uma espécie de visitante confiável. A gente está aqui no meio de um super furdunço, laborando, enfrentando da melhor maneira que os arquitetos sabem fazer, que é pensando através da estratégia de projetar, e ao projetar, podendo vislumbrar mundos possíveis. E nesses encontros que são alimento para esse território e desvio, eles nos convidam aos três para virem aqui, ouvir um pouco mais e refletir a partir dessas questões. E quero, ecoando o Fernando, celebrar o SESC, porque, de certo modo, e isso está muito claramente apresentado pelo Ricardo, o SESC, ao existir, nos permite resistir. Nessa região em que vocês e todos nós estamos convocados a trabalhar, que é o centro da cidade de São Paulo, afrontado como está pela nossa insuportável desigualdade social e por um criterioso descuido com as políticas de saúde social e com a maneira com que nós precisamos dignamente conviver, ele vira essa espécie de abrigo em que é possível, a partir desse lugar, pelo menos, imaginar que essa atividade de coexistir é possível sonhar. Eu vim organizada a partir de uma hipótese de 5 questões, e fui lindamente desorganizada por esses dois maravilhosos. A começar por Sofia, que é uma espécie de presente do presente. Desse grupo, Sofia eu não conhecia. E com toda a serenidade da confiança afetiva com que o Ricardo me dizia, Carvalho, vão se entender, você vai gostar. E eu antes, na preocupação de como é que eu vou me dirigir, porque com o Ricardo tantos convívios, inclusive de outros tempos, como vou poder me dirigir, como vou poder ouvi-la. E fiquei lá,
tentando decifrar pelos vestígios que a gente deixa pelo escritório, e fui levada de baciada para longe pela fala dela, que foi maravilhoso. Mas os pontos que eu quero trazer, e eu vou trazer menos organizados, muito provavelmente, dizem respeito, sobretudo, primeiro, a esse desafio que é o que significa esse tempo viscoso, para usar um dos termos que a Sofia convocou na apresentação desde a sinopse, e viscoso porque parece paralisado ou não nos permitir sair do lugar, e parece um retorno insustentável, e como nós conseguiríamos escapar da vivência do centro de São Paulo hoje. E ao nos darmos conta de que todo um ideário de continuidade de planta e de térreos vem mesmo em espaços existentes como o SESC se recolocando e, às vezes, precisando construir de outras formas parâmetros de borda, nos confrontando com algumas certezas que nós achamos que, pela arquitetura, nós poderíamos tratar, simplesmente não podemos. Esse pacto é maior do que qualquer disciplina ou de uma disciplina. E, por outro lado, paradoxalmente, esse visco é uma oportunidade. Não porque ele é, de alguma maneira, razoável, apenas porque ele mantém suspenso a transformação que, inclusive, já foi pauta deste próprio lugar. Essa voracidade que é tão habitualmente atribuída ao Brasil e que, recentemente, a gente vê muito claramente no centro de Lisboa e no centro do Porto, em que as cidades cheiram a obra, e que aqui em São Paulo e em algumas capitais do Brasil tem acontecido justamente por essa desigualdade, por esse tipo de deslocamento das regiões centrais, nas bordas. Então, a gente vai ver em Higienópolis, aparentemente lugares consolidados que estão sendo delirantemente convulsionados pelo desejo de um imediatismo, de um presente, aí sim, inédito a cada tempo. Portanto, essa suspensão, para mim, causa uma espécie de desconforto e repulsa na mesma medida em que diz que, bom, e nessa hora eu celebro, que todos nós, tantos de nós, estamos nos permitindo, no universo abrigado das universidades, da formação dos jovens, que serão os novos quadros, que vão enfrentar os desafios do porvir, no sentido da profissão, esse lugar como um lugar patente de uma possibilidade que precisará ser reinventada. E, é claro, quem tem reinventado isso? Os movimentos sociais de moradia. Quem tem nos ensinado isso? As comunidades. Porque precisaram configurar pactos novos de comunidade, uma vez que têm um objetivo comum e se unem. E, portanto, redefinem nas ocupações formas de coexistir e morar. Não como nós faríamos. E, por outro lado, não necessariamente apenas como nós podemos já fazer, convocando um tempo novo, de novas formas, inclusive de partilhar as certezas, e dentre elas aquela de que, para morar, eu preciso me enraizar e estar amparado por uma sensação de comum maior do que desta comunidade. E, por isso, o chão das ocupações tem sido criteriosamente trabalhado, o chão, no melhor sentido da palavra, por esses feixes de eventos que eles nos convocam, ora um almoço, ora uma festa, ora um... E, na fala tão lúcida da Carmen Silva, vocês aqui também nos protegem. E nós vamos nessa convocação, portanto, adentrar esse território de morar, não mais cerceado de uma ilusória privacidade que me defende do outro, mas da vontade de que esse morar seja o pretexto mesmo de convocar uma certa convivência. Essa ideia me leva a Bourriot, mais do que a frase oficial dele, o que fazer com isso, a nos perguntarmos aqui em São Paulo o que fizemos com isso. E, diante do que fizemos com isso, com o centro de São Paulo, o que fazer com isso? Como fazer? Como mobilizar de novo? Como deslocar esse campo sem, por outro lado, apagar as nossas memórias? E é muito lindo que o Ricardo traga como convocação a ideia do artifício. Eu entro aqui num terceiro ponto que me interessa, que é atravessado pela ficção do Agualuz. Segundo Sofia, os miúdos, como eles chamam, em Lisboa, leem esse livro. Eu fiquei pensando, por que será que eles leem com tão pouco passado? Talvez pela Osga,
nos termos do angolano, nós chamaríamos de lagartixa na minha terra de Taruíra, aquele bichinho surpreendente que fica pendurado, observando, e que é um dos narradores do livro, e que convive na mesma casa que Félix Ventura, que é um vendedor de passados, a quem José Buchanan, batizado por ele, vai solicitar uma nova vida. O bonito no livro, e nesse momento vale a pena retomar um pouco o tom do discurso do autor, é que esse passado convocado leva também, inevitavelmente, a uma certa rememoração de tudo aquilo que não quero mais que seja, ou de tudo aquilo que poderia ter vindo a ser, e de tudo aquilo que, por tentar esquecer, volta. Logo no começo, a Osga, a Taruíra, diz o seguinte: veio estudando desde a semana José Buchanan. Observo mudar. Não é o mesmo homem que entrou nesta casa 6, 7 meses atrás. Algo da mesma natureza das metamorfoses vem operando no seu íntimo. É, talvez, como nas crisálidas, o secreto alvoroço das enzimas dissolvendo órgãos. Podem argumentar que todos nós estamos em constante mutação. Sim, também eu não sou o mesmo de ontem. A única coisa que em mim não muda é o meu passado, a memória do meu passado humano. O passado costuma ser estável, está sempre lá, belo ou terrível, e lá ficará para sempre. Entre parênteses, o autor escreve: eu acreditava nisso muito antes de conhecer Félix Ventura. Escreve como a Osga. O que é bonito no livro é que, ao convocar esse direito de outro e aceitar que o outro simule por mim um passado existente, talvez nós, arquitetos, estejamos fazendo isso com o Centro de São Paulo, reinventando um passado possível de elaborar como presente e futuro. O passado, de fato, vai deixando marcas, prenhes naquilo que está colocado como um campo dado. E a primeira obra que Sofia traz tem a maravilhosa pachorra, o atrevimento, não sei se isso faz sentido em português de Portugal, de deixar selado a marca do tempo. Eu não tinha chegado nesse projeto, mas ao selar a marca do tempo e fixar a deterioração que foi colocando cor onde não havia, e foi deixando impreciso o que se imaginava preciso, e foi deslocando pela umidade uma presença da água, não mais na matéria água, mas nas paredes que puxaram essa umidade, deixaram aquele vestígio, os fungos todos que foram colorindo por umidade esse lugar. Ela nos fala de um artifício capaz de se conciliar com o tempo dado. É claro que aquele lugar não é mais lugar de produzir pólvora, e muito menos de sair imaginando atirar em outros, eu espero. E dessa relação eu também convoco uma outra maneira de poder resgatar até a beleza com que essa arquitetura foi se afastando daquela realidade, e, portanto, a arquitetura, nesse caso, é testemunho fundamental para que a gente não se esqueça de aquilo houve assim, naqueles termos, mas poderá vir a ser também justaposto àquela memória em outros termos. E é por isso que é tão bonito para mim enxergar na água que ela recoloca uma água também que não é puro decalque daquilo que já estava. Não é simplesmente se assentar. E na matéria dura do metal e frio, frente a uma materialidade mais tépida, provavelmente, pela própria questão da argamassa, uma distância e, ao mesmo tempo, um direito desses dois corpos coexistirem. É curioso e intrigante que ela desloque em Hiroshima, meu amor, né, esse direito, e nos Asas do Desejo, a oportunidade de poder recolocar um tempo fundante. Fiquei me perguntando se os dois filmes, em alguma medida, não traziam o mesmo problema. O problema técnico-poético para o cineasta, e o problema de afecção poética e de experiência para nós que assistimos o filme, ou os filmes, de nos reconhecermos, podendo sermos conscientes do que somos,
passíveis de mudar. E ela traz isso como um presente para esse momento tão intrigante. Terminar com Santiago na cena mais desconcertantemente desnudada, que faz com que João, e não tem outro jeito, nessa hora ele é só João, ele deixou de ser João Moreira Salles, ele perde aquele aparato inteiro, ele vira a fragilidade de um homem que se permite se desnudar para poder, quem sabe, se reinventar. Não sei se em termos tão rápidos como talvez, imagino, ele gostaria, mas poder publicamente ser atravessado por uma confissão, e todos que conhecem o filme sabem que esse filme demorou 20 anos para ser editado. Ele capturou, ele resgatou, e ele não conseguia finalizar, ele não fechava o filme. Ele não fechava porque tinha a ver, muito provavelmente, com esse intervalo entre o pequeno patrão e o obediente mordomo. E é quando Santiago morre que ele decide que ele precisa lidar com isso, por Santiago, mas também por ele. O filme tem cenas lindas em que ele fala da lembrança dele do piano e que ele talvez tenha aprendido a gostar de música porque Santiago tocava no momento em que ele parava e eles, crianças, estavam na casa. Achei muito importante, a partir desse lugar de certa reconciliação com uma falha, constrangedora falha, mas aceitável falha humana, a gente também possa nos reconciliar com a própria ideia dessa condição de vamos continuar tentando, vamos continuar falhando, vamos continuar experimentando, inclusive amparados nas tentativas de outros, mais do que nas certezas de outros, naquilo que os outros espreitaram fazer. E, nesse sentido, a arquitetura é incrível, e aí eu entro em como eu ouvi o Ricardo. Hoje, por esse direito de, ao falar de mim, falar do que faço. Eu não tinha tido oportunidade de ver o Ricardo organizar essa biografia presente para os brasileiros, porque é assim que eu vi. Esse modo de dizer como eu cheguei aqui, que tem tanta coisa que não está dita de todo o outro parte, que o leva a outros lugares e outros deslocamentos e outras questões. Então, mais do que trazer como venho fazendo, é como eu cheguei aqui, a partir de como eu cheguei aqui, como isso também me atravessa, como isso também, de certo modo, não só a arquitetura, a coisa dada, o fato que nós todos laboriosamente almejamos e lutamos por ela, mas também as vivências, a maneira dos encontros. De certa forma, isso que faz com que, sabendo assim, talvez eu saiba poder compartilhar pelos espaços os desejos dos lugares. E aí, a ideia do artifício, a ideia do limite borda e a perturbação de uma borda que oscila, e nas casas isso é surpreendentemente claro, sobretudo naquele movimento em que ora é pátio, e é tão lindo, né, como em Portugal o pátio é só céu, às vezes. E vocês fazem tão bem isso. E nesse lugar de criar uma sombra que é tépida e que deixa atravessar a luz e um pouco de chuva, se estiver chovendo, ele vai nos levando de volta a Brasília, como o mais radical artifício que aqui nessas terras nós ousamos fazer. E nessa artificialidade, que está inclusive impressa pelas fotografias do Gauthieron, muito próximo daquele imaginário, daquela vontade, daquele delírio que lá estava, nessa artificialidade, construir um sítio possível. Brasília demorou a se instalar, até porque ela aparta muito rapidamente as coisas. E Carl Guimarães, quando faz o filme para uma Bienal de Arquitetura e Urbanismo, ele vai buscar coisas próximas ao que você vê naquelas imagens, são as pessoas buscando a sombra. Então, o microclima de Brasília é uma certa maneira de, corajosamente, fundar um direito de espreitar os dois pontos. Nessa hora, ele toca no segundo projeto de Sofia, que vai dizer, neste território tão áspero, talvez eu devesse ter a coragem de reiniciar. Embalada entre esses lugares, mais perturbada pelas águas que eles movimentaram do que apaziguada com aquilo que eu estava imaginando encontrar e trazer. Eu quero devolver a palavra para eles e ver como eles querem navegar
Então, muito obrigada pela oportunidade de ouvir vocês estar aqui junto, conversando. Tá? Ok. Marta, muito obrigada. Foi incrível o comentário. Assim, a primeira vez que viste e falar assim, foi incrível. Obrigada. Muito rapidamente, o esquecimento e o Hiroshima, meu amor, é sobre isso. É, por um lado, uma bênção e, por um lado, uma traição. Esquecer Hiroshima é uma traição, mas esquecer o trauma de Hiroshima também é obrigatório para nos fazer avançar. O que eu penso que nós, arquitetos, foi a pergunta da semana. O que fazer com a cidade? O que fazer? A pergunta posta aqui por muita gente. E a arquitetura, na realidade, é uma ciência muito impura e lida com a sociologia, com a antropologia, com a arte. E nós absorvemos tudo isso e lida com o passado e com a incisão do tempo novo. E eu, nos 2 trabalhos que apresentei, fiz questão de dizer onde é que estava a incisão do tempo novo no passado, no projeto de memória, e onde é que estava a Gulbenkian, por exemplo, que foi uma retribuição que nós fizemos no projeto do tempo novo. Portanto, o passado e o presente estão sempre entrelaçados e nós trabalhamos, é uma das nossas matérias. Mas eu queria dizer, e principalmente queria dizer aos estudantes, que foi feita muitas vezes a pergunta como é que os arquitetos vão resolver este problema da habitação, este problema da cidade. E no meio da antropologia, da arte, da sociologia, de todas estas ciências, de todas as ideologias, nós não nos podemos esquecer que a nossa resposta é sempre arquitetónica. A arquitetura não tem genéricos, a arquitetura é caso a caso, é pergunta a pergunta. E vou fazer uma pequeníssima citação. Os pobres alunos que me calharam já levaram com algumas. Há um filósofo que se chama Giorgio Agamben, e eu li a tradução até de português do Brasil, não há em Portugal, e penso que se chama Quando a Casa Arde, ou qualquer coisa assim, não sei bem. Mas a pergunta é, e a pergunta, o que fazer com tudo isto, a pergunta dele é mais radical, é o que fazer quando a casa arde? E a resposta que eu acho que diz muito aos arquitetos é, quando a casa arde, fazemos tudo ainda com mais cuidado. Não vamos a correr atear o fogo, não vamos apagar o fogo, fazemos com mais cuidado a arquitetura, com mais dedicação, levamos ao limite para poder dizer às pessoas que elas têm direito não só à habitação, mas à arquitetura, que é uma ciência que tem uma especificidade que não é de nenhuma das outras. Portanto, na nossa impureza, nós alimentamos tudo, somos omnívoros, mas ao mesmo tempo temos uma particularidade que é ser arquitetos. Portanto, agora que a casa está a arder, e está a arder com todas as ideologias, com todos os problemas sociais, económicos, etc., façam tudo ainda com mais cuidado. Como se tivessem tempo, como se tivessem a precisão de fazer arquitetura. É esse o... Bem, essa fala foi linda. Eu também quero agradecer a fala da Marta. E em relação à cidade, quer dizer, para nós é muito impactante vir a São Paulo, trabalhar em São Paulo, estar aqui junto convosco a refletir sobre a cidade, porque as cidades são sempre muito diferentes umas das outras e nós, de facto, temos o nosso cotidiano numa pequena cidade de 500 mil habitantes e aqui estamos numa espécie de continente com 20 milhões pessoas, que de facto têm crescido de uma forma exponencial, e nós olhamos para a cidade de São Paulo, mas também olhamos para as outras megametrópoles e percebemos o que é o efeito explosivo de crescimento descontrolado de uma metrópole como São Paulo, e ao mesmo tempo da maneira como ela também se vai, os focos, é uma espécie de palimpsesto que se vai sobrepondo em vários tempos e que nos pode parecer que agora está em crise, de facto está em crise, mas há aqui um sentido cíclico da própria ocupação dos lugares e da história dos vivos na questão das cidades, que nos deve deixar também um certo sentido de esperança. Eu concordo com a Sofia e lembro sempre que o que nós agora estamos aqui a fazer e a falar esta semana, que tem muito a ver com voltar ao centro, nunca me posso esquecer do Paulo Mendes da Rocha e do modo como ele nos falava da ditadura do medo também, que é um assunto absolutamente... é uma clarividência com que ele falava sobre o que
como essa ditadura do medo faz com que as pessoas se queiram proteger, que se queiram encerrar. Nós temos falado tanto desta cidade que se construiu sempre numa perspectiva de portas abertas para o próximo, quer dizer, nós atravessamos os bairros dos pisos térreos, desde Higienópolis aqui às galerias do centro, os braços abertos para receber o próximo, e de repente a ditadura do medo vem trazer as fronteiras, as barreiras e afastar as pessoas para os condomínios, para essa vivência no perímetro das cidades, criando um abandono que agora está exposto, mas que, com o mesmo otimismo com que o Paulo Mendes da Rocha sempre falou, e uma distância crítica que era o tempo, e por isso o nome desse livro que tu trouxeste, O Vendedor de Passados, é uma beleza, porque, de facto, quando nós conseguimos distanciar-nos um pouco, e eu não posso deixar de recordar a maneira como o Paulo falava do tempo, e para ele o tempo eram 300 anos para trás e 300 anos para a frente, ele tinha esta consciência incrível de que ele era a atravessar esse tempo, e, portanto, essa distância crítica também é um otimismo, também é acreditar que no meio deste ciclo que agora parece como é que lhe chamaste ao princípio, viscoso, mas essa viscosidade é uma oportunidade. Essa viscosidade é, de certeza, um modo de voltarmos a refletir e a construir uma cidade para todos que não depende dos arquitetos só. Claro que não depende dos arquitetos só, não depende dos políticos só, depende de todos, e, portanto, nós, aquilo que podemos, só contribuiremos cada vez melhor se formos um pouco como o João Moreira Salles, em que somos os arquitetos, mas somos mais um de todos que andam na cidade, e que temos que ter essa noção, essa consciência, e, portanto, permitir acreditar que essa transformação, cada um de nós vai poder contribuir com a sua cota-parte para que essa transformação se faça. Fazendo os trabalhos que estamos a fazer, fazendo as discussões que estamos a fazer, amanhã no futuro habitando este lugar, fugindo à ditadura do medo. E eu penso que isso é uma das coisas mais importantes com que temos que lutar agora e sempre. Estou só entrando aqui na conversa. Um minuto já tem coisas, papeizinhos, ele já vai ler. A noite toda. A noite toda adoro lá. E amanhã eles têm uma entrega. Mas há alguma coisa nessa condição do testemunho e que me parece fundamental na materialidade da arquitetura, porque, exceto quando nós, delirantemente, coletivamente, entendemos que devíamos fazer o ponto zero das civilizações, isso tem a ver com 100 anos atrás, a gente está muito longe disso. E quando pudemos, finalmente, depois da década de 90, realmente nos reconsiderarmos pertencentes à história e reconciliados com a história, isso quem diz, não somos nós arquitetos, são os sociólogos, são os antropólogos, essa condição de uma revisão de geração que consegue usufruir do aparato e da experiência moderna sem ser arrastada pelo abismo principal deles, que foi de renegar o curso de um devir e, portanto, optar, né? E é Benjamin que vai escrever isso lindamente, né? Qual é o material de referência máximo? O vidro, que não adere marcas, que não deixa vestígio, né? E o aço, está lá em Experiência e Pobreza. Então, a ideia do tempo empilhado, que, de certa forma, aparece aqui no retorno de vocês, né? E de um tempo que, ao ser, na arquitetura, o testemunho daquilo que nós pudemos enfrentar, inclusive os nossos medos, inevitáveis e incontornáveis medos, diante daquilo que está tão difícil de superar, pode ser também um alento para que a gente imagine que, quando pudermos olhar para isso em perspectiva, possamos juntos dizer: é inacreditável, como pôde se passar assim? E que bom que podemos não simplesmente recolocar a partir de nada, mas por enfrentar aquilo que um dia pode ser tão desorganizador. Acho bonito a ideia do enfrentamento do medo, e fico pensando que a arquitetura é poderosa, porque justamente ela decanta lentamente
e porque ela deixa, é possível deixar, Sennett resgata isso na ideia do concerto, é possível deixar as marcas do tempo como parte evidente da vivência dos lugares que as nossas vidas puderam constituir. Chegou uma pergunta aqui para o Ricardo. A partir de sua apresentação, é perceptível a importância do pensamento com os desenhos à mão. Existe pelo que eu entendi a pergunta, existe no seu processo um método que esses primeiros desenhos à mão apareçam? Obrigado pela pergunta. A pergunta traz um tema que para todos nós está sempre aí presente, que tem a ver com o desenho, a prática do desenho, e, portanto, nós sabemos que entre nós há múltiplos modos e métodos de nos aproximarmos ao trabalho da arquitetura, ao trabalho disciplinar do cotidiano, da investigação do projeto. Mas eu, curiosamente, comecei os meus estudos numa escola onde o desenho era uma ferramenta incontornável e continuei acreditando que esse desenho à mão, esse desenho embrionário, é o método mais extraordinário e mais eficaz para viajar, para conhecer, para descobrir o próprio projeto, seja naquilo que, de um modo mais clássico, se chamou a promenada arquitetural, ou seja, tu, com uma grande rapidez, consegues aproximar-te, ver ao longe, ver ao perto, entrar, olhar por baixo e por cima. Portanto, se dominares essa linguagem como uma linguagem, como aprender a falar uma língua e poder decifrar o mundo a partir do conhecimento de uma própria linguagem, eu, de facto, acredito no desenho e uso o desenho em muitas maneiras distintas, mas desenho muito à mão e de uma maneira relativamente original, e aí tenho que partilhar convosco uma confissão, é que eu faço desenhos de grande escala, com cor, muito físicos, e não são tanto os desenhos que nós conhecemos mais dos arquitetos, que é o cahier d'esquisse, com a caneta preta, etc. E então, quando trabalhava com o Paulo está quase nos antípodas, que é o arquiteto cerebral, que praticamente pouco precisa do desenho, porque já tem tudo desenhado no seu espírito e na sua mente, mas a certa altura estávamos a trabalhar e eu de vez em quando lá ia fazendo estes desenhos e ele dizia: Gordon, para de jorrar tinta em cima da mesa. Porque, de facto, quer dizer, era demais, mas sou uma pessoa que trabalha com gosto pelo desenho, vou ao desenho com convicção, digamos assim. E acho que, quer dizer, o desenho tem esta para os estudantes, que isso é o que me parece que é importante, tem esta possibilidade de ser usado de múltiplas formas, mas é o método mais eficaz que vocês podem ter para conhecer ou para revelarem a vocês mesmos a pesquisa e o conhecimento que vão tendo, porque ninguém tem o projeto todo, só alguns raros têm o projeto todo na cabeça, portanto o projeto vai-se construindo, vai-se descobrindo, e é através do desenho que podem ir acompanhando. Há outras metodologias, naturalmente, sabemos, as maquetes, as imagens, as fotomontagens, mas a possibilidade do desenho ser uma linguagem que vos acompanha sempre e ter um grande à vontade a usá-lo e a abusá-lo, parece-me que é fundamental, porque no dia em que ele for um gesto intuitivo, lá na escola de onde nós vimos, a Universidade Autónoma, um dia o senhor diretor convidou o arquiteto Álvaro Siza para fazer uma visita à escola inaugural, e a certa altura entregaram, numa parede preta imensa, entregaram ao arquiteto Álvaro Siza um balde, uma lata com tinta branca e um pincel e um escadote, não sei se diz escadote aqui, para ele poder fazer um site específico, um esquiço, um desenho na parede, num mural.
E ele pensou por uns instantes e a seguir desenha uma figura extraordinária, que é a figura de um arquiteto, com um único braço a sair da cabeça e a acabar de fazer um desenho. E, portanto, esta revelação do imediato entre o teu pensamento, o espírito e o desenho é uma ferramenta que vocês devem, de facto, descobrir, usar, e a partir daí cria-se uma liberdade imensa na possibilidade da investigação. Posso comentar um pouco? Eu adorei isso, porque essa coisa dele jogar tinta à mesa, né? Toda forma de notação é, antes de tudo, uma dicção. É assim que eu entendo. E a notação iconográfica que sustenta as estratégias com que nós vamos, ao nos depararmos com como materializamos uma hipótese e vamos redefinindo essa hipótese, há de ser uma descoberta de cada dicção. Isso não tem nada a ver com as crises de tem autor, é um autor só, são vários autores. Tem a ver com quando nos pomos juntos a dançar, por exemplo, cada um vai ter uma maneira de se movimentar. E se formos atentos aos movimentos, o movimento do outro mexerá no meu movimento. E Pina Bausch ensinou isso para a gente lindamente. Essa relação do gesto mesmo, pensando em Pina Bausch, que traz uma certa dicção, que faz com que cada corpo se movimente, sabendo de si, e, portanto, podendo contribuir com o outro, é uma coisa que o Ricardo compartilha com a gente aqui lindamente, fora daquele ideário em que todos deveríamos desenhar igual. Por favor, não. Que bom que podemos desenhar, cada qual ao seu modo, né, Sofia? Posso só comentar? Não sei se conhecem os desenhos do arquiteto Ricardo, mas são incríveis e são os desenhos cheios de liberdade e são, talvez por isso, muito libertadores. Vale a pena ver, porque são desenhos com uma enorme alegria, com uma ambição enorme e com uma capacidade de síntese e libertam-nos. São desenhos que nos permitem pensar que naquela escala é possível ver, não no caderninho de esquiços, mas a uma outra escala. E é isso que a Marta diz, que é cada corpo tem o seu desenho, não é? Cada mão tem o seu desenho, cada cabeça tem o seu desenho, e a do Ricardo vale a pena ver, para vocês alunos. Na contraposição, alguns de vocês conhecem Moraci Amaral, desenha com 03. Não conheço quase ninguém que desenha com 03. É uma loucura, é uma prisão, deixa a gente ensandecido, porque aquela coisa resiste se você se distrai e pesa a mão. Imagina o que é, quer dizer, eu estou contrapondo e são incríveis, isso gera um certo tipo de resultado também. Oh, essa é quente, hein, Sofia? O conto A Terceira Margem é para todos, preparem-se. O conto A Terceira Margem do Rio fala sobre o ser e não ser, daquilo que é e não é ao mesmo tempo. Onde a arquitetura entra nesse dilema? Essa pergunta foi da Júlia. Bom, eu penso que, aliás, neste caso, eu olhei para este conto sobre exatamente essa condição de, por um lado, de encontrar um lugar, de se fixar num lugar que, de algum modo, foi um lugar limite perante uma condição em que, a certa altura, este personagem se instala exatamente entre o ser e o não ser, entre uma existência quase metafórica, quase virtual, a partir da sua experiência de vida. E por onde fica e onde fica. E, efetivamente, eu acho que o nosso trabalho, a arquitetura, de algum modo, pode também assentar numa espécie de contaminação entre o real e o sonho, entre as várias possibilidades de pontos de partida, porque não sabemos onde é que vamos chegar. Aliás, como a própria Sofia nos disse tão bem e nos deixou a pensar com uma fotografia de paisagem, que é todos os possíveis projetos onde podemos falhar melhor. E, de facto, eu penso que é esse território da nossa produção
que tem sempre um princípio e nunca sabe exatamente onde é que vai chegar. E, portanto, vai encontrar um lugar que pode ser tão real quanto sonhado, desejado, e ser portador também ele de uma mensagem ou de um sonho. Eu quase que diria que isto que está a acontecer aqui, este lugar onde nós estamos, completamente real, não deixa de ter essa condição de sonho. O que está contido aqui, a capacidade transformadora, não é aquilo que já está a acontecer, é o que ele já traz consigo. Quer dizer, eu tenho que confessar que ontem, segunda-feira, fizemos uma viagem, uma visita com a Marta Moreira ao edifício, desde o 11ª planta até à cota térrea, e eu fui-me emocionando sucessivamente com aquelas paisagens, com aquelas imagens, os vivos a tomarem banho sobre São Paulo, mas não são os eleitos, somos nós, são todos. E depois tu passas para o piso seguinte e vês mais pessoas, mais humanos fazerem atividades culturais e outras e interagirem entre si. Isso é real ou é um sonho? Se calhar é um sonho, se calhar é uma possibilidade de projetar sobre o futuro. Portanto, se a arquitetura pode transformar, se a arquitetura pode trazer consigo essa esperança e esse otimismo, pode, está aqui à nossa frente. No texto de Heidegger, que deu o nome a este o habitar, construir, pensar, Heidegger diz que as margens só existem quando se faz a ponte. É a ponte que cria o lugar. E isso tem que ver com aquela noção de recife artificial que eu falei, e que é uma crença, mais uma vez, para vocês, de que a arquitetura tem a capacidade de amplificar a sua ação. E penso que o SESC é, talvez, de todos os sítios que eu alguma vez visitei, o maior recife, mais claro recife artificial, programático, arquitetónico, etc. A capacidade de propagação de um sítio como este é o que nos faz acreditar que a arquitetura vale a pena. Deixa então só... Daí eu passo para você. Ah, tá. Então, a gente está terminando, eu vou depois passar a palavra ao Ricardo, mas essa última fala da Sofia, eu acho que a gente deveria, juntos, enfatizá-la novamente, Sofia, que privilégio que foram esses dias aqui, nós todos, falando do direito à arquitetura. Quem não permite que as pessoas, os humanos, tenham direito à beleza, à arquitetura, eles estão em busca de um poder. A gente não pode abrir mão dessa possibilidade de oferecer a todos o direito à arquitetura e o direito à beleza. O que a gente viu hoje aqui, eu acho que foi muito bonito, das 3 falas de vocês, e principalmente também dos filmes que foram colocados, que é a coragem necessária o tempo inteiro para a gente estar aberto à convivência dos tempos, à convivência dos outros, nessa vertigem de sermos humanos e de estarmos reinventando a nossa profissão a cada minuto. E quando a Marta traz o que é lindo que está acontecendo com os movimentos sociais, nos convoca a nos reinventarmos sempre como arquitetos, porque somos muito necessários nesse momento, né? Então, essa coragem que vocês tiveram de falar de vocês mesmos, a gente também não pode abrir mão. Porque quando o Ricardo fala dele, a Sofia fala, a gente está falando de cada um dos nossos 7 bilhões, e isso a gente não abre mão em função de algum totalitarismo ou de algum cerceamento da possibilidade de sermos mais humanos quando habitamos a arquitetura que está entre o sonho e a realidade. Então, muito feliz, eu acho, esse encerramento de curso nesse debate,
proporcionado também muito pela mediadora, que trouxe para esse campo do que é nosso e subjetivo de cada um de vocês, e que, às vezes, numa discussão pública, se perde, e daí perdemos todos. Perdemos todos. Então, esse direito à beleza que a gente viu aqui hoje, também temos que celebrar. Ricardo, agora é com você. Não, enfim, a intimidade com que eu me sinto aqui e sentir-me em casa, quero agradecer mais uma vez estes dias, este período que passámos juntos e que, de facto, é sempre extraordinário. É sempre extraordinário nós, já uma família, mas juntando os que vão chegando para essa mesma família e convocando cada um destes alunos que tem a entrega amanhã às 14h, mas que hoje está aqui e que já faz parte desta família. E, portanto, fazer esse agradecimento. E tomar a liberdade, já que estamos em família, entre amigos, e que eu tinha dito que ia fazer, porque faço questão disso, de dar os parabéns à Sofia, porque faz anos hoje, e no dia do seu aniversário... No dia do seu aniversário, veio partilhar connosco esta sua experiência extraordinária. Portanto, um grande abraço para todos, um beijo à Sofia e um grande obrigado mais uma vez.